tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre a questão dos druida, né? Meio que tava precisando, né, de um rework, né? Porque tava nerfado. Tipo, na arena. No PvE eu não tenho o que reclamar, né? Porque eu uso a build DMG no PvE, né? No caso. Mas no PvP o druida tava um pouco a desejar porque todas as classes hoje em dia tem algum tipo de skill para stunar ou para tirar stun. Pelo menos o suporte, né? No caso, o druida, creio eu, né? Porque eu não entendo de classes MCs, o druida não tem nenhuma habilidade do tipo, entendeu? Mas vamos ver o que vai mudar aqui nessa nova rework aqui e ver o que vai dar. O Robin aqui postou, né? Vou dar uma lidazinha aqui, né? Porque o ajuste de classes, vou até pegar essa imagem aqui, né? Que acho que vai ser minha capa, né? Bom, vamos lá até o druida. Aqui. Bom, vamos lá, pessoal. O questão do elo. A cura da habilidade agora pode ser critada, algo que não ocorria no caso, porque ele só pegava certa porcentagem do poder mágico. Quanto mais pessoas na sua PT tiver, menos esses atributos será dividido, tanto o elo quanto a cura, no caso era, né? Agora que nem ela vai ter a possibilidade de ser critada, vai aumentar ainda mais o suporte em grupo do druida. Entendeu? Porque o druida não tem cura em área, né? Tinha no caso, né? Mas não era tão eficaz no caso. E foi corrigido um erro em que o efeito não se aplica ao personagem. Então, isso aqui eu nem sabia que tinha esse erro aqui, né? Mas se realmente for corrigido, não tenho o que reclamar. Agora vamos para a barreira de cura. Foi corrigido um erro pelo qual a cura da habilidade não era calculado corretamente com bônus e penalidade da cura. Bom, como eu já falei, eu nem sabia que tinha esses erros aqui na barreira, né? Mas se for corrigido, vamos realmente é só agradecer, né? E agora a quantidade de joules da habilidade aumentou de 5 para 5 metros. Então 5 pixels, tanto faz, né? Cara, isso aqui vai aumentar muito a questão do posicionamento do druida, cara. E pelo que eu vi aqui, o patrono também vai mudar. Bom, vamos falar aqui do patrono no caso agora. Como eu havia dizendo, a questão do patrono é tempo de recarga reduzido para 40 segundos. Caraca, velho, 10 segundos é muita coisa. Porque, cara, o patrono é muito roubado, velho. Você perde metade da sua vida, você usa ela e você recupera a sua vida quase por completo. Perfeito demais. Bom, agora aumentou também a questão da distância, que nem eu falei, a questão da barreira. Também vai aumentar, vai melhorar, no caso, o posicionamento do druida, né? Vai se manter uma distância maior da PT, então só tem a agradecer. E agora que esse último ponto aqui, que era isso aqui que eu tava falando sobre o druida, porque ele no caso, todo suporte, todas as outras classes meio tem que uma skill de, como se dizer, de causar stun ou de controle. O druida não tinha isso. Tem o druida stun, né? Mas não compensa você usar ele na arena, entendeu? E já essa parada de você poder tirar o controle ou um efeito negativo de seu aliado ou até mesmo de você, cara, só isso aqui já aumenta o suporte do druida em uns 40%, cara. Fora as outras coisas que tá critando algo do tipo. E é isso, cara, só agradecer, né? Agora aqui falando sobre o torrent e a raiz punitiva. Cara, o torrent, ele não precisava modificar nada, mas aqui não tem o que reclamar, é só agradecer. Porque o torrent, como é que ele funciona? Você deixando ele 4/4, ele vai aumentar em 20% o CD, tanto seu quanto da sua equipe. E vai ter também a questão da mana, ele também vai aumentar o tanto que você recupera de manas. E fora que ele cura passivamente 35 do poder mágico do druida. Tanto você quanto a sua equipe. Meio que era uma cura passiva que o druida dava. Cara, agora com essa possibilidade dela critar, cara, vai aumentar demais o suporte do druida, velho. Nossa, só sucesso. Será que novamente o druida vai estar no auge?
Bom, em questão das raízes punitivas, redução de poder físico da fraqueza alterada para 15, 20, 25 e 30%. Isso aqui meio que sofreu um nerf, né? Mas no caso, cara, pra te falar a verdade, eu não cheguei a pegar o druida quando era aquele apelão que jogava aquela raiz no chão, que travava todo mundo da equipe inimiga. Eu não cheguei nesse ponto. Mas, tipo, depois que tirou isso, essa skill aqui, que virou passiva, cara, ficou totalmente inútil. Quase totalmente não vejo druida nenhum usar ela aqui 4/4 ou upada. Pelo menos eu não, nunca vi, né? Se algum druida usa, né? Me fala aí se realmente é eficaz ou tem alguma questão, né? Então, e é isso o que é. Bom, agora aqui vamos pro poder da água. Que já podemos ver de cara aqui, né? O tempo de recarga já foi reduzido. Reduziram aqui 6 segundos, que é muita coisa, cara. Cara, 6 segundos que você... Essa skill, você comba ela no PvE, pelo menos. Você consegue combar ela com tornado e bolha d'água, raio. Aí vem tornado, bolha d'água, raio. Cara, é muito apelão, velho. Bom, vamos ver. Pelo menos esse aqui foi um buff, né? Vamos ver, né? Vou continuar lendo aqui. A escala de dano contra alvo principal foi alterado. Antes foi alterado 130% do poder mágico, 140, 150, 165. Tá. Agora essa questão aqui do PVP eu nem vou entrar muito no mérito aqui, porque isso aqui vai ser muito na prática, né? Mas se tiver poder mágico, então aqui sofreu um nerfzinho na quantidade do poder mágico, né? A bolha, né? A escala de dano contra inimigos em área ao redor do alvo foi alterado. Bom, continua aqui totalmente a mesma coisa, só mudou aqui que no PVP ele vai ser reduzido, né? Quando ela tiver full, né? Só que raramente você usa essa skill aqui no PVP, né? Pelo menos druida, né? Porque ela é mais para controle e você sendo suporte para no 5x5 quase não dá para se usar ela, né? Full. Vamos lá. A duração do Tormenta Água foi alterado para 5 segundos, 6, 7 e 8 segundos. Cara, continuou totalmente a mesma coisa, né? Só mudou a questão do quando ela tiver 1/4 aqui no caso. E aqui é o que aconteceu com todas as classes, o limite de monstro ou de alvos que vai ser afetado. Todas, aqui não tem o que reclamar, né, no caso, né? Porque todas as classes foram atingidas por essa redução, cara. Todas. E o druida não é diferente, né? Então agora o limite de alvos, né, vai ser 10, né, quando tiver 4/4, né, que antes era 14, que aumentava um pouco, né, a sobrevivência do druida, né, mas fazer o que? Vamos falar aqui sobre o raio, né, porque é isso. A escala de dano foi alterada, que é agora deixa eu ver, agora é 45, 70%, 95, 125 e 155% do poder mágico, né? Que no caso antes foi bufada no caso aqui, porque ela sendo bufada aqui vai melhorar bastante para quem usa o ramo da direita do druida, que é o ramo que esse raio, ele atinge 3 alvos. Só que aí o poder mágico é reduzido em 30%. 30% é muita coisa. Então você tinha que deixar ela no mínimo aí 4/5 ou 5/5, né? Então no caso aqui vai aumentar um pouco mais ainda o dano em área do druida, né? Na teoria, né? Vamos ver na prática, né? Bom, a questão do enxame de insetos, a escala de dano foi alterada para 40, 45, 50, 55 e 60. Só que acho que não vai fazer muita diferença, porque aqui pelo visto bufaram a skill, né? Porque essa skill aqui a galera quase não usa ela no PVP, porque ela mesmo com o talento ela reduz 15% do speed, só que não compensa você upar pelo menos no PVP. No PVE eu uso ela 2/5, se eu não me engano. Porque ela só para combar um pouco, né? Porque pela questão lá do DMG do druida, né? Que não tem exatamente, né? Mas a gente usa, né? Não custa nada sonhar. Agora vamos falar da skill mais odiada do druida, o tornado. A escala de dano foi alterada para 40, 50, 60 e 70% do poder mágico. O que antes aumentou 10%. Então
só agradecer, né? Porque é uma skill muito boa, porque ela pega 7 por 7 o quadrado dela de efeito. Isso é quando você usa com o ramo lá aqui do tornado, que aumenta ainda mais em 15% o poder mágico dela, então meio que vai para 85% do poder mágico. Fora que ela também deixa mais lento o inimigo e comba também com a bolha d'água, que nem foi dito lá em cima. Então, então é isso. Aí agora a questão, aquele nerf que também teve aqui, da questão de a quantidade de alvos que pode ser atingido por ela, que veio para 10 novamente, que não tenho que reclamar, porque foi para todas as classes, né? Agora falando sobre o apoio elemental, né? Que para quem, principalmente para quem usa o ramo do meio, né? Que eu só tenho o ramo do meio, então é o único que eu uso no momento. A escala de dano do monstro invocado foi alterado para 65, 80, 100% e 120% do poder mágico, o que é muito roubado, que antes era 100%. Só para você ter ideia, num PvE eu uso essa skill 4/4. Às vezes o elemental crita 5k, pelo menos o meu, que eu não tenho ramo direito, não tenho skill upado, não tenho book e não tenho amplificação também, né? Às vezes ele crita isso. Debaixo d'água é ainda mais, debaixo d'água é 8k que ele crita, o elemental. Então ele aumentando ainda esse 20% ainda, nossa, vai ficar muito roubado, cara. Só agradecer. Pelo visto aqui estamos vendo o auge do druida novamente. Vou falar aqui agora sobre a pele de árvore, que é uma das principais skills do druida, na minha opinião, porque principalmente para quem não tem amplificação, né? No caso que eu sou tudo mais 7, meio que já deixa a minha amplificação como se fosse uma mais 9 ou mais 10 ou algo do tipo, entendeu? Quem não, cara, para minha opinião, o druida tem que deixar esse skill aqui no mínimo 4/5, tanto quanto PvE quanto PvP. E a duração, vamos ler aqui, a duração do efeito foi alterada de 30%, 35%, 40%, 50% e 60 segundos. Que no caso aqui é o tempo que ela dura quando você joga essa skill, né? Quando ela tá full, ela fica 60 segundos. Só que se você usar aquela relíquia lá que aumenta o tempo de duração, ela vai para 1 minuto e 20. Então você consegue jogar para todas as pessoas da sua PT, entendeu? Você consegue distribuir bem. E a questão do bônus de defesa só aumentou um pouco para quem deixa ela 2/5 ou algo do tipo, né? Não mudou muita coisa aqui não, porque no máximo ela continua a 50%. Bom, agora aqui falar sobre a questão da canção, que é uma skill boa, né, para você lidar com vários mobs quando você só quer atravessar de uma área para outra. E no PVP também é muito usado, o pessoal deixa bastante ela 2/4. Eu não uso, né, no PVP raramente. Então só aumentou o limite aqui dela, que é a quantidade de mob, né, que vai ser 10, né? No caso para mim vai ser 5, né? O que eu acho um pouco injusto, né? Mas fazer o que, né? Todas as classes estão sofrendo esse nerf. Agora vamos falar aqui sobre as mecânicas de ramo e coisas do tipo que mudou um pouco. Esse aqui eu achei bastante interessante, dei uma lidazinha aqui, o impacto interno, que é a questão da skill da barreira. A mecânica foi alterada, aplicar a barreira de cura ao aliado agora também concede o efeito ao personagem. A força do escudo é reduzida em 25%. Então se eu estiver usando essa skill que eu vou mostrar aqui no PVP, essa skill aqui do ramo, quer ver? Deixa eu... Aqui, se no ramo eu estiver usando ela, que ela aumenta em 12% da vida, a força de barreira de cura em 12% da vida máxima do alvo. Então no caso, ela vai tanto dar, quando eu usar essa skill no meu aliado, ela vai tanto jogar essa barreira nele quanto em mim também. Eu achei interessante no caso, né? Mas é bem interessante no caso. Meio que deu uma cura dupla em si. Aqui a Fúria do Elemental é para quem usa o ramo do meio, que essa skill, a skill da canção, ela não faz mais o efeito de deixar os mobs ou os alvos dormirem, no caso, né?
ela faz aumentar o speed dos elemental de água, que é. Então, no caso aqui, pelo que eu vi, ele vai aumentar em 15 segundos, por 15 segundos aumentar o speed dos mob não, do elemental da água. Aí eu só não sei a quantidade de speed que ele aumenta, entendeu? Se é 15%, se é 10% do speed, isso eu não sei. Eu só sei que o tempo de 15 segundos é bastante coisa. Discernimento, ramo da generosidade da floresta, que no caso é o ramo da esquerda, porque faz com que o elo, quando ele for aplicado a um alvo, que no caso ela não reduz. Então, vamos dizer, se a gente estiver na mesma tela, eu usar o elo em um aliado meu, enquanto esse aliado estiver na mesma tela, a penetração dele não vai ser reduzida, porque vai continuar sendo a mesma, porque meio que não sai, entendeu? Porque o elo tem um tempo de efeito, né? Então, no caso aqui, vai continuar a mesma coisa, né? Então, é isso. Com essa armadilha espinhosa aqui, que é o guia do mago do Jamarad, eu nem vou falar porque eu não tenho o guia dos magos. Eu uso o do Eu Sou Aventureiro, no caso, então essa daqui eu vou me abster de falar. E agora, Espírito da Água, Fonte do Ódio, que é o ramo do meio. Então, no caso aqui, eles bufaram que a escala de dano do monstro invocado foi alterado para 145% do poder mágico, que antes era 120. Esse aqui é o elemental que invoca sozinho, que é aquele que é do ramo do meio. Então aumentou ainda mais. Foi aquilo que eu falei. O mob que eu invocava, o elemental, que ele bate, às vezes ele gritava 5k. Esse daqui, quando ele gritar, vai ser ainda mais, porque ele vai estar 25% mais forte ainda. Então, só agradecer. Bom, Arbusto Espinhoso. Essa skill aqui é a pele, só que um pouco mais bufada, né? Porque quando eu tinha esse talento, quando você tem esse talento ativado no druida, toda pessoa que tiver aplicado a pele e ele sofrer algum dano, quem tiver aplicando esse dano nele tem a penetração reduzida em 4,5%. No caso aqui, ela foi bufada, aumentou mais 0,5%. Então meio que é como se fosse um talento de redução de dano, porque quanto menor a penetração, menos dano você consegue causar, né, também, né, no caso. E é isso. Então, pelo que deu para perceber aqui, é que o druida foi bufado até o talo, tudo que precisava, tudo foi aumentado. E agradecer, né? Então meio que agora o druida virou meta do game, né? Tava precisando, né? Não o meu ainda, né? Porque o meu é LOL, né? E é isso. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. Me desculpe o meu falar rápido, porque eu tenho uma descrição meio ruim, né? Mas eu queria explicar, né? Um pouco essa questão do buff do druida. Mas é isso mesmo. Não sou o maior entendido, porque eu não entendo muito assim de game e tal. Mas queria só deixar minha colaboração. E é isso. Obrigadão aí. Tchau, tchau. Até a próxima.